está pronto aí para receber uma palavra? Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer a leitura do texto. Veja, até Homem-Aranha veio hoje para o culto. O culto tá forte hoje, tá? Se você conhecer alguém que faltou ao culto, você fala: olha, até Homem-Aranha veio escutar a palavra essa manhã e você faltou. Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 10, a gente vai ler do 10 ao 15. Que diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e a outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa, e algumas versões vai dizer galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Curva sua cabeça. Pai, essa é a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Cremos que ela é capaz de mudar as nossas vidas, mudar a nossa concepção, mudar, ó Pai, destinos e mudar formas de pensamentos. Eu creio, ó Pai, em uma manhã de libertação, em uma manhã também de resposta para algumas pessoas aqui. Eu creio, ó Pai, que no nome de Jesus, ministérios serão reativados. Eu creio, ó Pai, que também algumas pessoas saberão que estão no caminho certo. E algumas pessoas serão despertadas, ó Pai, a fazer a sua vontade. Assim nós cremos, ó Pai, que o Senhor está aqui nessa manhã. E o que o Senhor, ó Pai, cuida da nossa vida, do nosso coração e de tudo, ó Pai, que nós temos e somos em Ti. No nome de Jesus, amém, amém. Você pode tomar o seu lugar. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje nessa manhã é uma palavra que é muito presente na minha vida por conta da matéria de escatologia. Então eu quero falar com vocês nessa manhã um aspecto da escatologia que é importante para todos nós, mesmo que você ainda esteja aqui nessa manhã e ainda não está nos caminhos do Senhor. Também eu disse ainda, crendo que essa manhã, aleluia, não estão crendo comigo? Crendo que essa manhã vai ser a sua manhã de encontro com Jesus. E para você que já é igreja do Senhor e que precisa se despertar em algumas questões da sua vida. Nós lemos um texto aqui, e esse texto, ele trata de um aspecto da escatologia, chamado Tribunal de Cristo. E que tribunal é esse, pastor, que eu nunca ouvi falar e eu nem sabia que um dia eu iria estar diante de um tribunal? Pois é, mas em um dia você estará diante do tribunal. Independente se a pessoa recebeu Jesus Cristo ou não, algum tribunal ela vai comparecer. Aqueles que estão de Cristo irão comparecer ao tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo é para quem é salvo. Diga assim comigo: tribunal de Cristo é para quem
é salvo. Agora, aqueles que morrerem sem salvação, eles um dia também comparecerão a um tribunal. E a palavra do Senhor chama isso de trono branco, aonde as obras de cada um será julgada. Aqueles que estão salvos não é para, como o nome já diz, não é para definir salvação. Então os que estão em Cristo comparecerão diante do Senhor para serem recompensados ou não, como nós lemos nesse texto. Mas agora, aqueles que ainda não receberam Jesus, não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, um dia eles também comparecerão ao tribunal, que é o tribunal de trono branco. E daqui a pouco a gente vai ler um pouco esse texto. Só que esse tribunal não é para determinar salvação, porque salvação se define em vida. Aleluia! Salvação se define agora. Então esse tribunal do trono branco é para recompensar a vida ímpia e injusta que teve durante toda a vida sem ouvir e sem se render ao nome de Jesus. Aleluia. Até aqui os irmãos estão me compreendendo e entendendo? Amém? Hoje eu vou tentar me comportar como eu me comporto dentro de uma sala de aula. Amém? No final, acho que não vou conseguir, mas até o final vou me comportar aqui como se fosse uma sala de aula, porque eu quero ser didático para que você entenda o que eu estou dizendo. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então, esse texto, ele retrata o texto que nós lemos, 1 Coríntios, no capítulo 3, do 10 até o 15. Ele retrata como vai ser a nossa prestação de contas. Quem é que gosta de prestar contas? Desde então já temos um problema aqui na congregação, porque eu vi que tem algumas pessoas que não gostam de prestar conta, mas seria bom você já começar a gostar de prestar conta, porque quem presta conta está se responsabilizando pelas suas atitudes. Porque tem gente que fala assim, não, que eu sou livre, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Olha, eu já querendo pregar, ó, volta para cá, fica aqui, fica quietinho aqui. Eu sou livre, eu não tenho que prestar conta para ninguém. Irmãos, tudo o que nós estamos fazendo em vida, um dia nós iremos prestar conta disso. E não só daquilo que estamos fazendo, mas também daquilo que a gente deixa de fazer. Porque negligência também é pecado. Porque algumas pessoas poderiam falar assim, então eu não vou fazer nada, aleluia. Que aí eu não fazendo nada, tem aquele meme, vou nada. Então eu fico nesse vou nada, não faço nada. Ah, irmão, você vai ter que prestar conta. Porque você lembra da sua mãe que você também prestava conta daquilo que você não fez? E às vezes apanhava mais? Entre o que fez e o que não fez, o não fez, às vezes apanhava mais. E o texto aqui, ele está dizendo que nós seremos recompensados. Quantos aqui já é a primeira vez que ouviu a palavra galardão? Primeira vez na vida, primeira vez que eu ouvi esse negócio de galardão. Eu acredito que todos os demais já ouviram falar e já falou assim, eu tenho certeza absoluta, que Deus está colocando uma pedrinha na minha coroa, nessa manhã, aleluia. Mas vamos deixar essa pedrinha da coroa para um outro momento. Mas, quando o texto está falando galardão, é justamente igual a quando um corredor, por exemplo, lá de 100 metros livres, ele corre por um prêmio. Vocês concordam comigo? Quantos aqui tem um chamado? Quantos estão correndo a carreira? Foi diminuindo. Senhor, em nome de Jesus, cura esse povo, Pai, que não levanta a mão de jeito nenhum, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus, mostra para eles que eles têm um braço. E o braço foi feito para funcionar, oh, Pai. E tem que levantar esse braço, no nome de Jesus. Você está numa carreira. E toda carreira tem uma linha de chegada.
Ninguém corre, nenhum corredor está correndo para não receber um prêmio, para poder ficar para trás. Ele quer correr com o desejo de, ao chegar na linha de chegada, ele seja premiado lá naquele bema, que é o mesmo que pódio. E lá ele recebe ouro, prata ou bronze, não é assim nas Olimpíadas? Paulo está usando esse paralelo porque a Grécia influenciou bastante na questão das Olimpíadas, dos Jogos. Então ele está falando já de algo que é cultural. Desde aquele tempo já existiam jogos como que no final as pessoas eram recompensadas. E ele está dizendo o seguinte: você está correndo uma carreira e no final dela você será recompensado ou não. E eu tenho certeza que você quer ser recompensado, aleluia. Só que o que vai definir a recompensa é o tipo de obra que você está realizando. Porque no texto está dizendo que existem obras de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno ou de palha. E o que define se a obra é de ouro, de prata, de feno, madeira, feno ou palha, não é o que eu acho sobre o que eu estou fazendo, mas é o que Deus entende sobre o que eu estou fazendo, porque não é só simplesmente fazer, mas a intenção pela qual eu faço também conta para Deus, porque Deus nunca disse que é assim, faz o certo que vai dar certo. Seja intencional, tenha a motivação correta no seu coração dentro daquilo que eu estou te pedindo, porque se você quiser ocupar um lugar maior do que Jesus na sua vida, você pode pregar, você pode salvar muitas pessoas, mas naquele grande dia, ele vai dizer: eu não te conheço. Porque o que faz o Senhor conhecer as nossas obras e defini-las como ouro, prata, pedras preciosas, é se a gente parece com o seu filho. Então tudo aquilo que está de acordo com Cristo é ouro, é prata, é pedras preciosas. Porque você não é um discípulo? Tem 5 discípulos aqui nesse lugar. Quem aqui é discípulo de Jesus? Aleluia. Se você é um discípulo de Jesus, você é um representante dele. Então logo tudo que você faz é no nome de Jesus. Então quando você representa alguém, o que você está fazendo está caindo na conta dele. Só que ele só recebe o que de fato parece com ele. Porque tem coisas que a gente faz que ele fala assim: isso aí não tem nada a ver comigo não. Está fazendo, mas está com a motivação de ganhar espaço. Está fazendo, mas com a motivação de ganhar um cargo. Está fazendo só com o objetivo de ganhar mais. Então não sou esse. Não se parece comigo. Então não pode ser ouro, não pode ser prata e também não pode ser pedras preciosas. Vocês estão aqui comigo, gente? Agora abra a sua Bíblia lá em Apocalipse no capítulo 20. Todo mundo tem... Eu não sei o que acontece quando fala que vai ler Apocalipse, as pessoas já começam a ficar todas arrepiadas já, né? Fala assim, abre Apocalipse. Ai meu Deus, lá vem. Apocalipse no capítulo 20... A gente vai ler do 11 ao 15, porque eu quero te mostrar que existe também um tribunal para os não salvos. Que diz o seguinte. Apocalipse 20, no verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que é nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, e os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas, fala com vontade, suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos e os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte.
o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A Bíblia está sendo clara em dizer: tribunal de Cristo para quem é salvo, trono branco para quem não é salvo. No tribunal de Cristo receberemos recompensa. No tribunal do trono branco, quem estiver lá, os ímpios que estiverem lá, a recompensa deles já é certa. É o lago de fogo, ou o que a Bíblia chama de morte eterna. Nunca mais saberão o que é vida. Então o tempo de se definir salvação é quando? Agora. Diga para a pessoa que está do seu lado: o tempo de definir salvação é agora. Ei, meu irmão, eu queria que você se animasse mais. Vamos para cima. O texto está dizendo o seguinte: que ambos eventos são tempos de premiação. Os salvos receberão galardão ou não, porque isso sim vai contar as suas obras. A palavra do Senhor vai dizer que nós seremos recompensados de acordo com cada obra que nós fizermos. Por isso eu estou aqui nessa manhã para te lembrar que o céu é real, mas o inferno também é real. Porque às vezes a gente acredita na realidade do céu, mas eu tenho que te lembrar também que o inferno também é uma realidade, assim como o céu também é uma realidade. A salvação é uma realidade, assim como a perdição e a não salvação também é uma realidade. E como você vive agora define o que você vai viver na eternidade. Como definir o que viveremos? E o problema de muitas pessoas é achar que a vida delas só tem 80 anos de expectativa de vida. E eu quero te lembrar que nós estamos diante a uma eternidade. E quando falamos de eternidade, não são só 1000 anos, não são só 2000 anos. Eu estou falando de 1 milhão, 1 trilhão e por aí vai. É eternidade, é existir para sempre. E como você vai existir para sempre vai ser definido com quem você está vivendo hoje. Porque se você estiver vivendo com Cristo hoje, você terá eternidade de vida. Mas se você não estiver vivendo com Cristo hoje, não está garantido para você eternidade de vida, mas sim uma morte eterna. E talvez a grande pergunta que nós temos é como. A gente sempre tem um como para tudo. Como, pastor, viver essa realidade com Cristo? Como gerar frutos para a eternidade? Como viver uma vida frutificando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor deseja? Como satisfazer o desejo do coração de Deus, que é salvação e que é que a gente ajunte tesouros no céu? O texto que nós lemos, ele começa dizendo assim: cada um veja como edifica. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, ó: veja como você edifica. A Bíblia te chama de construtor. Olha para o lado aí, você enxergou um construtor. A engenheira ficou toda feliz, né? Ah, aleluia. Sou reconhecido no mundo espiritual como construtor e no mundo natural também. Aleluia. Você está olhando aí do seu lado existe um construtor. Alguém que está construindo para a eternidade. Mas não é simplesmente fazer, mas Deus está interessado em como nós estamos fazendo. Não é simplesmente servir, mas como eu estou servindo conta infinitamente mais do que o fazer no servir. Mas como eu sirvo, com a motivação do meu coração, como eu estou me movendo, como eu estou fazendo, para quem eu
eu estou fazendo, porque para aquele que eu faço não pode ser visto por olhos naturais, somente por olhos espirituais. E aquele para quem eu estou fazendo está me vendo me mover em lugares escondidos e em lugares públicos. Ele quer saber se a mesma pessoa que se move publicamente é a pessoa que se move secretamente. Aleluia! Porque a motivação revela o que de fato uma pessoa deseja através do que ela faz. A grande questão é que motivação, só quem fica sabendo é Deus. Porque Salmo 139 vai dizer: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos, esquadrinho o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Se tem uma coisa que Deus é, Ele é onisciente. É o Deus que sabe de todas as coisas, que conhece a motivação do que você está fazendo, cada coisa que você faz. Deus conhece tudo. Então nessa manhã eu quero potencializar as suas motivações, ou o meu desejo é que elas sejam transformadas. Porque se você nessa manhã, irmãos, tiver querendo uma oportunidade, tiver querendo aparecer, fazer para aparecer, hoje esse muro, esse ídolo vai ser destruído para a glória do Senhor. Se for para Jesus, pode ser melhor. Como se edifica? Em quem eu estou edificando? A rocha pela qual nós edificamos, o material aonde nós colocamos, cada tijolinho de obra que nós estamos fazendo, deve ser Cristo Jesus. Porque todo construtor, ele verifica qual é o tipo de solo que ele está construindo. E a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, no capítulo 7, no verso 24, vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como eu sei que eu estou edificando em Cristo? Porque você está ouvindo e praticando aquilo que você ouve. Porque se você apenas é um ouvinte, você está construindo sobre a areia. Se você é apenas um frequentador de culto, eu sinto muito em te dizer, você está construindo sobre a areia. O primeiro vendaval que aparecer, tudo aquilo que você está construindo vai desabar. Porque tem muito casamento, meu irmão, andando em dificuldade, porque são ouvintes da palavra, mas não são praticantes da palavra. E a primeira oportunidade, a dificuldade já coloca uma crise, já coloca desejo de separar, já coloca a motivação de fazer alguma coisa errada, de andar em infidelidade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque está construindo sobre a areia, está ouvindo a palavra, mas não está praticando a palavra. O Senhor te chamou aqui nessa manhã, Ele te despertou da sua casa, te tirou da sua cama, para dizer o seguinte para você: a partir de hoje, você vai ouvir, mas também vai praticar. Aleluia! A
chuva, o vento, a inundação vai revelar onde está sendo feita essa construção. Porque se os problemas colocam você desesperado, se os problemas estão fazendo você ao ponto de pensar em desistir, por que você está desistindo dessa porta que Deus abriu? Por que você está pensando em largar aquilo que Deus te deu? Por que você não está conseguindo tirar do papel o sonho que o Senhor te ajudou a desenhar? Porque você está ouvindo e não está praticando. É porque você ouviu aquela frase que a fé vem pelo ouvir e achou que parava por aí. A fé vem pelo ouvir, mas a fé sem obras é morta. A fé sem uma prática não adianta de nada. Você só vira um religioso que fala que frequenta uma igreja, que fala que tem uma religião, mas não é possível se ver Cristo na sua vida. Justamente porque está ouvindo, mas não está praticando. Como você reage a uma dificuldade revela onde você está plantado. Você precisa se lembrar que o diabo é o provocador da sua vida, e que pacientemente ele aguarda você se tornar um pouco religioso, que só ouve e não pratica, para ele vir com uma provocação. E nessa provocação colocar em você uma decepção, ao ponto de fazer você desistir de tudo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lembra-te da palavra que o Senhor colocou no seu coração. Lembra-te de onde Ele te tirou. Se da onde Ele te tirou você reconhece que você estava morto e agora existe vida, por que abandonar a nova vida que o Senhor colocou dentro de você? Ouro, prata, pedras preciosas. Quem aqui deseja ter obras de ouro, de prata e de pedras preciosas? Os que estão ouvindo e praticando as suas obras são de ouro, de prata e de pedras preciosas. Eu vim aqui, irmãos, como um profeta de Deus, para colocar segurança no seu coração de dúvidas que tem se levantado nesse dia, porque você não sabe se você está no caminho certo, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com algumas pessoas específicas que estão aqui nessa manhã, que estavam pensando em desistir por achar que não estavam no caminho certo. Mas eu quero te mostrar que você é um gerador de ouro, de prata e de pedras preciosas. Mas talvez você se pergunte assim: mas pastor, como isso pode ser possível? Como pode ser possível, do jeito que eu estou, eu estar construindo obras de ouro, de prata e de pedras preciosas? Abra sua Bíblia em Atos no capítulo 9, no verso 36. Foi justamente nesse momento aqui que agora eu já não tenho domínio sobre ficar somente ali. Atos, no capítulo 9, no verso 36, diz assim: havia em Jope uma... Fala com mais força. Havia em Jope uma, por nome de Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, a puseram num cenáculo.
Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem: não demores vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o quarto, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, a levantou. Chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Eu quero te convidar agora, gente, nessa parte final dessa mensagem, a gente mergulhar nesse texto. E eu quero te mostrar a história de uma mulher que construía obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas. O texto já começa dizendo, não apresentando pelo nome dela, mas o texto começa dizendo: havia em Jope uma discípula. Se a Bíblia está definindo essa mulher como discípula, é porque de fato ela era. Porque a Bíblia, ela não tem como nós temos o evangeliquez. Porque a gente encontra alguém e fala: e aí vaso, e aí profeta, eita glória, aí vem a mulher do manto, aleluia. E muitas vezes a gente sabe que nem é essa a realidade, mas é a nossa forma de tratar uns aos outros. Mas a Bíblia não tem o evangeliquez. Porque quando a Bíblia chama alguém de discípulo, é porque de fato essa pessoa é um discípulo. E como é feito um discípulo? Um discípulo, ele é formado pelo amor que ele tem uns aos outros, porque é a forma dele expressar a Cristo. Porque um discípulo, ele é parecido com o seu pai, ele é parecido com Deus, ele é parecido com o Filho, ele é parecido com Jesus. Ele tem as características de Deus, ele tem as características de Jesus. Quando um discípulo chega no ambiente, chega a paz junto. Quando o discípulo chega no ambiente, chega alegria junto também. Um discípulo não se envolve em fofocas. Um discípulo não perde tempo em ficar falando mal um dos outros. Um discípulo, quando ele chega no ambiente, chega a restauração, chega a cura, chega louvor, chega adoração. Um discípulo, ele não fica olhando para o problema e falando do problema. Um discípulo, quando chega, ele fala com quem resolve o problema. Porque quando o discípulo chega, milagres acontecem. Quando o discípulo chega, pode ter um pão só, mas ele vai fazer esse pão se multiplicar, porque o discípulo tem poder multiplicador sobre a vida dele. Um discípulo, ele é um remidor. Um discípulo, ele é um restaurador. Um discípulo, quando chega, tudo muda, tudo fica diferente. Um discípulo tem uma fala de Cristo. Um discípulo tem a fala de Jesus, a cultura de Jesus. Um discípulo é parecido com Jesus. Aleluia! Um discípulo, uma discípula que morava em Jope, que não era conhecida. A gente não está vendo uma conferencista, uma pastora, alguém com fama, alguém com muitos seguidores no Instagram, alguém com influência, alguém patrocinado. Mas a gente está vendo uma costureira, uma costureira. Porque talvez no início do versículo você fique pensando: acho que essa mulher, ela pregava tanto que muitas pessoas se rendiam a Jesus. Uma costureira
que muito mais que costurar roupas, ela costurava pessoas. Ela costurava almas feridas. Ela costurava histórias. Ela fazia com que tudo aquilo que estava se perdendo se ajuntasse novamente. Ela cuida de uma classe social que está esquecida, que está abandonada, que está ferida na sua alma. Ela cuida das viúvas, que talvez muita gente não iria se disponibilizar para cuidar, mas a gente nem sabe que talvez ela foi aprender a ser costureira para poder amar as pessoas. Porque às vezes a gente está, irmãos, na expectativa do seguinte: eu só vou construir obras de ouro quando eu for um pastor, quando eu pregar no púlpito. Deus quer encontrar um discípulo sendo motorista. Deus quer encontrar um discípulo sendo fotógrafo. Deus quer encontrar um discípulo tendo uma loja lá no shopping. Deus quer encontrar um discípulo uma discípula que faz unhas. Porque vai restaurar a identidade de pessoas. Porque se você entender que toda habilidade que o Senhor te deu é para a glória dele, você vai parar de ficar correndo atrás de ocupação, parar de ficar correndo atrás de uma oportunidade. Por quê? Porque o Senhor já te deu a maior oportunidade que você poderia ter. Quer estar vivo, quer ter saúde, quer ter uma família. Você já foi chamado à existência. A sua oportunidade já começou. Deus quer mudar o nosso jeito de pensar. Porque ser relevante é ser como Cristo. Ser relevante é ser como Cristo. Deus quer, irmãos, tacar um martelo nos ídolos que a gente construiu, irmão. Porque parece que hoje os discípulos parecem mais superstars do que parecidos com Jesus. E às vezes é por conta do nosso comportamento. Às vezes a gente demonstra mais felicidade em tirar foto com alguém famoso do que com o próprio filho. Não pode ver alguém famoso que pede um autógrafo, mas nunca pediu um autógrafo da mãe, nunca pediu um autógrafo do pai. Encontra com a pessoa querendo ser normal e não deixa a pessoa ser normal. Isso é um problema da igreja. E transformaram o púlpito em um negócio. Transformaram em um lugar de receber ofertas, de receber louvor, de receber aplausos. Isso não reflete ser um discípulo de Jesus. Porque fulano cobra muito caro, porque tem gente pagando. Porque quando parar de pagar, quando parar de idolatrar, vai tudo voltar ao seu normal. Por que você acha que quando tem um popstar a igreja enche? Porque aquele popstar é capaz de tirar essa pessoa da casa, mas a palavra não tira. Se for para Jesus, meu irmão, você pode aplaudir. E onde está a culpa disso? A igreja. Porque como tem que vir um artista aqui na igreja? Todo encapuzado, escondido assim. Porque dependendo vai ter um crente que não vai deixar nem ele se assentar direito. Mas enquanto está aqui falando Jesus está assim normal. Ou chegou um artista famoso, meu Deus, ali, você vai olhar para mim? Vou lá pedir para tirar um selfie. Em lugar de discípulos não se tem idolatria, se tem honra.
Se tem honra, se tem honra, se tem alegria em receber, mas não se tem idolatria, não se tem paixões mundanas. Uma discípula que era notável pelas suas boas obras e esmolas que fazia, cuidava dos esquecidos, costurava roupas. E você aí achando que o que você faz não é notável por Deus. A expectativa de ser notado pelos homens vai frustrar aquilo que você está fazendo com excelência para Deus. Deus colocou em você características. Não é porque algumas pessoas não gostam dessa característica que você tem que deixar de ser quem você é. Foi Deus quem te fez assim. A habilidade que você tem, foi Deus quem te fez assim. Quantos aqui iriam na conferência da costureira? Lá no cartaz vai estar a costureira, a camareira, o motorista de Uber, o dono de uma lojinha. Eu quero ver quem vai nessa conferência. Porque você pode ter certeza, o Espírito Santo vai, Jesus vai, Deus vai estar presente. Porque quando se trata de um discípulo, eles vão estar presentes. A multidão pode não estar, mas o Espírito da graça, o Espírito de poder, o Espírito que contempla todas as nossas obras, ele vai estar ali. O Senhor quer curar você. Você precisa entender que a habilidade que o Senhor colocou na sua vida foi para que você produza boas obras, obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas. Mas ai pastor, eu estou lá dentro do meu consultório, mas você está amando vidas, você está cuidando delas, você está dando vida para elas, você está fazendo elas sorrir, você está produzindo obras de ouro, obras de prata, obras de pedras preciosas. Só que todo discípulo também passa por tempos difíceis. Porque o fato de ser discípulo não nos livra do dia mau. Porque a discípula de Jope veio adoecer, e a doença foi tão difícil que ela morreu. Minha pergunta para você é: para onde a gente leva a gente morta? Para onde? Com quem você anda, irmãos, define muito para onde você vai. Uma discípula morre, naturalmente deveria se levar para um cemitério, mas ela está andando com gente da palavra. E o que fizeram? Colocaram ela num cenáculo. Cenáculo é lugar alto. Porque o fato de alguém estar passando por um tempo difícil não quer dizer que ela seja descartável. Você precisa andar com gente que nos seus piores dias não vão te colocar num cemitério, não vão te colocar numa geladeira, mas vão colocar você no cenáculo. Não. Eu quero ver você, irmão, sair do seu lugar aqui. Porque, meu irmão, você precisa andar com gente que não vai te colocar em geladeira nos seus piores dias, que não vai te sepultar num cemitério nos seus piores dias, mas vai colocar você num lugar alto. Vai dizer: esse tem fruto, esse tem obra de ouro, esse tem obra de prata. Ele não vai ficar esquecido. Nós vamos colocar ele no cenáculo, porque discípulo não tem lugar no cemitério. Discípulo vai viver eternamente.
diferente. Então vamos colocar no cenáculo, vamos colocar no lugar alto. Porque é fácil colocar na melhor fase da vida em lugares altos. O difícil é colocar em tempos difíceis pessoas no lugar mais alto. Mas Deus, meu irmão, está mudando a sua forma de ver as coisas, a forma que você move o seu coração. Para quê? Para que você não descarte discípulos que estão passando por um tempo difícil. Porque discípulo é para ser colocado em cenáculo, discípulo é para ser colocado em um lugar alto. Aleluia! A notícia da morte aconteceu. Você já ouviu falar que notícia ruim chega a cavalo? Isso é no mundo. Mas no meio da igreja isso não acontece não. Porque o texto vai dizer que quando a notícia sai, levaram para quem resolve. Pegaram o corpo, colocaram no cenáculo, mas quem ficou sabendo da comunicação foi Pedro. Comunica com quem resolve. Pedro poderia estar pensando assim: mas para que eu vou parar o que eu estou fazendo aqui para atender a costureira? Só que a mensagem que chegou para Pedro não foi da costureira não, foi a discípula. Sabe uma coisa? Que o que vai te manter de pé não é o que você faz, é quem você é. O que vai manter você vivo não é o que você faz, mas é quem você é. Pedro saiu de onde ele estava e foi lá ter com a discípula. Em volta dela estão os frutos vivos. As viúvas estão cercando ela. Qual é a oração? Senhor, ressuscita. A oração é: ressuscita, Senhor. Ainda não é o fim. Ainda não acabou essa história, Senhor. Ressuscita, Senhor. Ressuscita. Pedro está vindo no meio do caminho falando: se ela é discípula, ela se parece com Jesus. Se ela se parece com Jesus, eu já vi Jesus ressuscitar. Eu já vi Jesus ressuscitar mortos. Eu já vi que no terceiro dia já devia estar cheirando mal, mas ele ressuscitou. Eu já vi Lázaro feder podre e sair de dentro do túmulo. Eu já vi Jesus ressuscitar. E se é um discípulo, pode ressuscitar também. A questão é que quem resolve se continua vivendo ou não é Deus. A oração chegou no trono, porque a palavra do Senhor diz que as nossas súplicas são como incenso suave, que chegam até as narinas do Senhor. A oração chegou. Deus tem agora uma decisão: ou o céu recebe um presente, ou a terra toma um prejuízo. Deus tem uma decisão: ou eu recebo o presente, ou a terra tomará um baita de um prejuízo. Tem horas que Deus tem que decidir isso. Quando foi Estevão, ele disse: eu quero esse presente, vem para mim. Mas quando foi Dorcas, ele disse: ainda tem mais para fazer. Porque essa ressurreição aí vai ser para minha glória. A discípula não vai morrer desse jeito e não vai morrer nesse dia. Os céus declaram: vai viver. Pedro se ajoelha, ora ao Senhor e dá uma ordem: Tabita, levanta-te. Na mesma hora, ela se levanta, ela se senta. Pedro manda chamar todos. E o que as viúvas trazem nas mãos? As roupas que a costureira fez. E apresenta: aqui estão as suas obras de ouro.
aqui estão as suas obras de prata, aqui estão as suas obras de pedras preciosas. Mas pastor, você disse que também tinha outros tipos de materiais. Você se lembra? Não tinha madeira, feno e palha? O que é isso? Sabe o que são obras de madeira? Madeira, irmãos, aponta para a carne, aponta para uma vida carnal. Então, quem é essa pessoa que está produzindo obras de madeira? É o crente que nasceu de novo, mas ainda insiste em viver de uma maneira carnal. É crente, mas a lista que está lá em Gálatas capítulo 5, no verso 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, distensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. A respeito dessas quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os tais que praticam essas coisas. O que são obras de madeira? É aquele crente, nasceu de novo, mas a sua boca é suja. Nasceu de novo, mas continua vendo pornografia. Nasceu de novo, mas ainda é fofoqueiro. Nasceu de novo, mas fica falando mal dos outros pelas costas. Nasceu de novo, mas é negligente na obra de Deus. Nasceu de novo, mas ainda não santificou a sua forma de andar. Anda querendo sensualizar os outros. Obras de madeira, obras carnais. Tá salvo? Tá, mas não vai receber galardão. E a Bíblia diz que aqueles que não receberem sofrerão um dano. Qual dano? Não sei, porque não está escrito. Mas você concorda comigo com o português que dano é dano? Então tem coisas que não precisa explicar muito. E feno e palha? Feno, irmãos, é coisa sem cor. É coisa sem vigor, sem força, sem alegria. Queima rápido demais, se desfaz rápido demais. Feno e palha, irmãos, é uma vida desanimada. É aquela pessoa que fala assim: hoje eu estou afim só de receber. Como falando assim: Senhor, não precisa contar comigo não, tá? Porque hoje eu estou zen. Os questionamentos de qual é o meu chamado até hoje não saiu do lugar. E não se descobre chamado parado, se descobre chamado servindo. E eu queria só explicar esses outros tipos de materiais mais rápido, porque eu quero, irmãos, nessa manhã que você se atente para o seguinte: o que o Senhor quer que nós apresentemos para Ele: obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas. Fique de pé no seu lugar. Quem era Dorcas? Discípula, notável em obras, enfrenta dificuldades, cuida de quem está esquecido, costureira de almas. Suas obras são vivas, suas obras têm voz, suas obras são de valor incalculável, porque toda obra precisa ser revestida em pessoas, e pessoas são de valor incalculável. Não são os seus carros, não são os seus bens, mas o que o Senhor está dizendo para acumular tesouros nos céus são pessoas, são almas, são vidas dignas de um lugar alto. São esses que são discípulos.
talvez a sua vida ministerial esteja com esse retrato parado. Vem, frequenta a igreja, mas tem dúvida de tudo ainda. Fala assim: Senhor, eu nem sei se eu estou fazendo é a sua vontade. Eu nem sei se o que eu estou fazendo. Por quê? Porque a gente está olhando a grandeza do que fazemos. A gente está querendo medir a grandeza do que se faz. Mas a grandeza está para quem se serve. Você pode estar servindo em qualquer área da igreja. A grandeza está em quem você decidiu servir. Em quem você decidiu servir. A grandeza não está no seu trabalho ou na empresa que você trabalha. A grandeza está para quem você serve. Eu quero saber se você está afim, a partir de hoje, servir ao Senhor no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Ei, meu irmão, nós fomos chamados para fazer obras que são notáveis. E nessa hora eu quero que você seja muito sincero com você. Porque como eu li aqui, o Senhor sonda e conhece nosso coração. E só você sabe se você está produzindo obras de ouro, obras de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Porque a palavra do Senhor diz que o homem conhece o seu interior. E se você hoje entende o seguinte: pastor, eu nasci de novo já, mas eu preciso restaurar a minha vida. Eu estou muito parado. Até hoje eu estava aqui, mas eu estava com muita dúvida. Eu já não sabia mais qual caminho tomar. Mas nessa noite, nessa manhã, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Eu não quero sair daqui mais do mesmo jeito que eu entrei. Eu quero fazer essa primeira oração para você que já nasceu de novo, mas deseja ser tocado pelo Espírito Santo. Porque enquanto eu pregava aqui, o seu coração se aqueceu. E você sabe que você estava andando reclamando com o Senhor, pedindo sentido para Ele de algumas coisas que você fazia. E nessa manhã você descobriu que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, servindo pessoas, tocando vidas. Deixa que Deus te coloque na posição que Ele quiser. Mas antes, sirva pessoas com toda alegria, fazendo o que é preciso ser feito. Então, se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a mão no seu coração onde você estiver. Aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Pai, para que nessa hora toda dúvida que seus filhos tinham, chegaram aqui, ó Pai, desesperados, pedindo ao Senhor, Pai, sentido de viver, perdidos no seu chamado. Eles estavam achando que lá no trabalho deles, eles não estavam glorificando ao Senhor. Eles estavam achando, ó Pai, que sendo talvez o anfitrião de GC, isso não glorificava ao Senhor. Eles achavam que somente o líder de GC que glorifica. Não, Pai, não. É aqueles que escolhem servir pessoas. Espírito Santo, toca neles agora. Toca neles agora, para que a unção de alegria, unção de ousadia e de intrepidez, assim eles serão como Dorcas, notáveis em boas obras, notáveis em boas obras, notáveis em boas obras, notáveis em boas obras, no nome de Jesus. Você pode dizer um amém?